Estava conversando esses dias com a minha secretária e a gente estava falando sobre tatuagem. Ela estava comentando que o tatuador dela disse que algumas clientes já tatuaram uma borboleta naquela região íntima lá embaixo. Por que será, hein, gente? Pra que isso? Vamos falar hoje, o nosso tema é ninfoplastia. E esse tema é um tema muito interessante, porque acomete e incomoda muitas mulheres, meninas, jovens, adultas, mulheres mais maduras. E é uma situação que às vezes gera constrangimento na mulher, ela não tem coragem de se expor, às vezes nem para o ginecologista, quem dirá para o cirurgião plástico. Mas é uma cirurgia habitual da gente, é uma cirurgia relativamente simples, e que traz um conforto para a vida inteira da mulher. Pois bem, a região genital ela é composta pelos grandes lábios, na porção mais externa, pelo clitóris, revestido por uma pele, o capuz clitoriano, e pelos pequenos lábios, que vão ficar na parte mais interna, em torno do ósteo vaginal. De modo geral, na grande maioria das vezes, o que a gente vai trabalhar em relação aos pequenos lábios, os lábios menores. Muitas mulheres têm esses pequenos lábios, que é aquela pele mais parecendo uma mucosa mesmo, menos espessa como a pele na parte interna. Tem esse tecido mais projetado, mais proeminente, indo além dos limites dos grandes lábios. E isso gera uma série de incômodos para as mulheres. Então, na grande maioria das vezes, a ninfoplastia consiste na retirada do excesso dos pequenos lábios. A gente tem ainda outros casos de mulheres com grandes lábios muito projetados e a gente pode retirar também o excesso desses grandes lábios, posicionando a cicatriz na parte mais interna deles. Alguns casos não é nem de retirada de tecido, nem de pequeno nem de grande lábio, mas com o passar do tempo, a mulher vai perdendo volume do grande lábio, vai perdendo consistência, ele vai ficando mais enrugado, mais amolecido, menos projetado. E às vezes o tratamento consiste exclusivamente em dar mais volume para o grande lábio. Então a gente pode colocar ali gordura, que é um material mais definitivo, simples, fácil, barato. A gente pode colocar ácido hialurônico, mas aí a gente tem que ficar fazendo uma manutenção. Mas esse é um ponto interessante. Às vezes a paciente acha que está com um pequeno lábio grande e na verdade é o contrário. Ela está com um grande lábio pequeno e dando mais projeção para o grande lábio a gente resolve. Outras mulheres têm a pele que recobre o clitóris mais projetada, mais proeminente, então a gente pode fazer uma plástica do capuz clitoriano também, diminuindo esse excesso de pele. E por outro lado, tem mulheres com o clitóris, essa região mais erógena, mais hipertrofiado, aumentado, seja por uma questão hormonal endógena ou exógena. Em outras palavras, seja por uma questão de alteração hormonal dela mesma, questão de saúde, ou seja por uso indiscriminado de hormônios para aumentar o potencial de ganho de massa muscular, enfim, bomba, falando de modo assim bem direto, e acaba podendo levar à hipertrofia clitoriana nessas pacientes e tem a possibilidade de fazer uma clitoroplastia, diminuir a projeção desse clitóris nessas pacientes também. Então são todas uma gama de possibilidades cirúrgicas. A gente pode ir até além, possibilidade de uso de laser em canal vaginal para melhorar tônus, distensão da região. A gente pode pensar em injeção de gordura na parede do canal vaginal para diminuir também a luz do canal vaginal, autoestima da mulher, enfim, prazer durante a relação sexual. E aí, uma dúvida, uma angústia de muitas pacientes é sobre o risco de perder sensibilidade na região. A gente já tem vários trabalhos que demonstram
que no tratamento dos pequenos e grandes lábios e mesmo na pele do capuz clitoriano, a chance de perda de sensibilidade é mínima, mínima, mínima. A inervação ali é uma inervação muito difusa, não é um nervo muito específico, um nervo que seja essencial. Então, como é uma inervação bem difusa, se a gente tira um pedacinho daquela pele, daquela mucosa da região, o resto da inervação continua funcionando de maneira habitual. Então, a paciente não tem perda da sensibilidade durante o ato sexual, não tem perda da sensibilidade ao toque, isso em 99,9% das vezes, digamos assim, tá? Então, não é uma preocupação, a não ser que a tática cirúrgica que é utilizada tenha sido uma tática muito agressiva, uma ressecção muito ampla, uma ressecção muito importante. Aí a gente pode ter alguma alteração de sensibilidade, mas não é o habitual, não é o normal e não é nem o esperado. Então a paciente pode ficar despreocupada, não vai interferir em nada na sensibilidade dela, pode fazer o procedimento em paz. Agora um ponto. Falei aqui sobre a parte de peles, né? Pele sobre o clitóris, pele dos pequenos e grandes lábios. Na cirurgia da clitoroplastia, né, do clitóris em si, existem algumas táticas poupadoras de nervo. Então, o cirurgião ele tem que ser especialista nisso, tem que ter experiência. Nessas táticas poupadoras de nervo, a chance de alteração de sensibilidade é menor. Entretanto, o risco de alteração de sensibilidade na clitoroplastia é um risco mais alto, né? É importante a paciente ter plena consciência disso quando for se submeter ao procedimento, ok? E aí a gente se pergunta quais seriam os benefícios além da estética genital em uma ninfoplastia. As pacientes relatam que sentem muito mais conforto quando elas estão em posição a cavaleira. O que é a posição a cavaleira? É a posição que a gente fica em cima de uma bicicleta, em cima de cavalo, em cima de moto. Quando a gente tem os pequenos lábios muito projetados, eles acabam sendo comprimidos quando a paciente está sentada e isso pode gerar alguma dor, algum desconforto. E quando a gente retira esse excesso de pequeno lábio, ela acaba ficando mais confortável, mais tranquila. Outra questão é em relação à relação sexual. Pequenos lábios muito projetados, eles podem, durante a penetração, e a depender, é claro, da lubrificação, serem tracionados para dentro do canal vaginal, e isso gera desconforto, isso gera dor na mulher. Então a retirada desse excesso de pequeno lábio também vai trazer mais conforto durante a relação sexual das mulheres. E por fim, uma questão de autoestima e conforto diário mesmo, né? Isso acaba que entraria um pouco na estética também, se for pensar grosso modo. Mas eu já tive paciente, por exemplo, que os pequenos lábios eram tão projetados que todos os dias de manhã, após a sua higiene íntima, ela tinha o hábito de ir lá e dobrar o pequeno lábio para dentro da região íntima, dobrar o pequeno lábio para ficar no limite dos grandes lábios, porque senão ele fica saindo ali na região da calcinha, fica projetando na região da calcinha, o que gera um desconforto diário para ela. Então, a ninfoplastia estaria aí para trazer todos esses benefícios para a mulher. E aí, a paciente pode perguntar o seguinte: doutor, mas e a recuperação? Será que vai demorar demais? Será que vai ser difícil? Será que vai ser muito dolorida? E eu digo, fica tranquila. Apesar de ser uma região muito sensível, as pacientes não queixam de dor no pós-operatório. A recuperação é muito rápida, cicatriza rápido mesmo. Então eu diria que na primeira semana pós-cirurgia, a paciente já vai estar realizando atividades simples do dia a dia, já vai estar trabalhando, já vai estar resolvendo algumas atividades domésticas simples, mantendo a região menos abafada, um pouquinho mais arejada, uma calcinha de algodão, mas nada demais, tá certo? A questão de dor no pós-operatório é muito tranquila mesmo. Para a atividade física mais intensa e para a relação sexual, eu costumo pedir um intervalo de pelo menos 4 semanas. Isso para evitar a abertura de algum pontinho, risco de alguma infecçãozinha local, mas o cuidado diário pós-cirurgia é super simples, limpeza de forma habitual. A gente passa algumas medicações para trazer refrescância, para trazer analgesia na região operada e a paciente passa por isso de forma muito tranquila. Eu vou te dizer o seguinte, 95% das pacientes vêm super com medo da cirurgia e quase 100% delas falam assim: doutor, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Então, realmente é uma cirurgia que a paciente não precisa ter angústia
de se submeter. É mais um tema que a gente está trazendo aqui, é um tema super interessante, é um tema de saúde pública às vezes, porque tem muita mulher que precisa, muita mulher que tem medo, que tem vergonha de se expor nesse sentido, e a gente como médico está aqui para ajudar vocês mesmo. E se você gostou desse vídeo, clica aí no sininho, se inscreve nesse canal, é sempre um grande prazer a gente produzir mais e mais conteúdo para vocês. Me siga nas outras redes sociais, um grande abraço!